Fala galera, grande abraço para você que está ligadinho aqui nas redes sociais da Rede Mais, Record TV, nessa quinta-feira, dia 29 de outubro, hein? Que isso, está acabando o ano. Mas antes de acabar o ano, tem muita resenha esportiva aqui para gente, Conexão Mais Lives, do Ataque. Toda quinta-feira o assunto é o esporte. E hoje, gente, eu tenho um personagem conhecido e reconhecido do futebol brasileiro. Um cara extremamente vencedor, dedicado, campeão. Vou falar o primeiro nome dele, Edmilson. Você tá ligado? Por enquanto não, né? Vou falar alguns títulos. Ele subiu para a Série A com o Atlético Paranaense em 1995. Foi campeão brasileiro, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil 2019, do ano passado, um personagem histórico do Clube Atlético Paranaense, um símbolo dessa nova era do clube, só que na semana passada, recentemente, ele decidiu se aposentar. Eu estou falando de quem? Do Edmilson Aparecido Pinto, mais conhecido como Bolinha, já está aí na tela. Ele é de Varginha. Então, Bolinha, boa noite, muito obrigado pela participação aqui na nossa resenha. Boa noite a todos do programa e todas as pessoas que acompanham vocês dia a dia. É um prazer falar com vocês. E para participar desse bate-papo, está aqui comigo também o Gabriel Lemos. Ele é aluno do curso de jornalismo do Unis. Além disso, escreve para a Revista Colorada. Gabriel, boa noite, muito obrigado por participar, tá bom? Boa noite, obrigado. Eu agradeço o convite. Boa noite, Bolinha. Boa noite a todos os telespectadores. Beleza. Bolinha, primeiramente, eu quero te agradecer em nome do jornalismo brasileiro pelo serviço prestado ao Atlético Paranaense, né? Afinal de contas, 1993, quando você chegou lá, né? Tem essa história toda com o Furacão, acompanhou todo esse processo, né? E como assim, às vezes, nos faltam palavras para representar essa grandeza sua, não só para o Atlético Paranaense, mas para o futebol brasileiro, e é claro, levando o nome de Varginha, eu vou mostrar aqui, preparei uma surpresa, aliás, eu preparei uma surpresa que o Atlético Paranaense produziu para você, você participou e é bem legal, então vamos acompanhar rapidinho. O fato aconteceu em outubro de 1993, pois desembarcava no Atlético uma figura até então desconhecida, mas que nos ensinaria o valor nobre da lealdade, da confiança e do respeito. Que vestiu essa camisa com muito amor. Que nesses 27 anos de dedicação total ao Furacão, se tornou testemunha viva da Revolução Atleticana e conquistou o coração dos apaixonados pelo rubro-negro. Por que você está tomando essa decisão hoje de, então, pendurar suas chuteiras e encerrar o seu ciclo aqui? É uma decisão que eu venho pensando há dias, há meses, e foi se tornando mais curta agora, né? Devido a essa pandemia, saiu a minha aposentadoria, né? E eu pensei em curtir um pouco a vida, né? Porque eu saí de casa em 75, né? Eu nunca fui num casamento direito, nunca fui numa festa, nunca fui num batizado, meus irmãos casaram, eu nunca fui. Então, ficou a idade da minha mãe, né? Eu penso que tá na hora de eu ficar um pouco do lado dela. Essa aqui é uma singela homenagem em nome do presidente Petralha, da direção do Atlético, pelos grandes serviços prestados ao clube durante 27 anos, com dias de muita alegria, emoção, amizade, dedicação, e você é um exemplo para todos nós, né, de profissionalismo, de caráter e dedicação. É um momento que todos nós sentimos nessa sua decisão de ir à sua terra, ficar mais próximo da família, mas você sabe que as portas do clube sempre estarão abertas e o nosso coração sempre muito quente
para recebê-lo aqui quando você quiser. E você faz parte de toda a nação e de toda a família atleticana. E nós temos um carinho e uma consideração muito grande por você. Pode ter certeza que aqui você só construiu amigos. Isso que importa. Esse é o marco mais importante. Se toda história está predestinada a chegar no final, nem todas terminam de verdade, pois nossa história se mistura com orgulho. Vai sentir falta? Com certeza. Muito. Isso é muita falta. Mas todos os jogos eu vou estar presente. De coração aberto. Torcendo muito. E com o coração apertado para que venha a vitória. Obrigado, Bolinha. Atlético Paranaense está de parabéns por ter feito essa homenagem para o Bolinha. Bolinha, o que significa o Atlético Paranaense na sua vida? E eu estou emocionado aqui, o Gabriel está emocionado lá, você daí. O que o Furacão representa na sua vida, Bolinha? Olha, eu agradeço primeiro a todos onde eu iniciei, né? A mãe de tudo é a Associação Atlética Caldense, onde que eu fui adquirindo condições de trabalho, aperfeiçoamento, e na sequência, girando pelo interior de São Paulo, até que depois fui indicado para trabalhar no Clube Atlético Paranaense. E o Clube Atlético Paranaense, para mim, é tudo, né? Porque eu trabalhei, fui ajudado e ajudei, e de lá que veio toda a estrutura de vida para que a gente possa ter uma vida tranquila. Bolinha, você disse no vídeo que ia sentir falta. Já está sentindo falta? É muito recente, né? Se aposentou agora recentemente, mas já está sentindo falta dessa correria, dessa rotina de treino, de jogo, de preparar? Já está com o coração com saudade? Não, sentir a gente sente, né? Porque a minha rotina era muito grande, né? Além do departamento profissional, eu tinha todos os meninos massagistas das categorias de base que eu que fazia a coordenação geral, né, da logística deles. Então, a gente sente falta, né, mas a gente vai se tornando conviver com essa situação daqui para frente. Então vou colocar também o Gabriel aí na parada, né, Gabriel? Afinal de contas, o Bolinha tem de Atlético Paranaense, Gabriel, mais tempo que você tem de vida, certamente. Eu não, já estou um pouquinho mais velho que a carreira do Bolinha, né? Mas então, Gabriel, aproveite para perguntar, para tratar de assuntos curiosos. Fica à vontade para fazer a sua primeira pergunta, então, para o Bolinha. De fato, mais tempo de Atlético Paranaense do que eu de vida. E com isso ele conviveu com diversos esquadrões do Atlético, como tu já citou, vários títulos. E eu gostaria de fazer a pergunta sobre o vestiário, porque tu de fato conviveu com os jogadores, tu sabe dos bastidores lá. E eu vi muitos atletas falando que a imprensa e os torcedores não sabem nada do que se passa no vestiário de um clube. É verdade isso? É bem guardado as coisas do vestiário? O que sai para a imprensa não é tudo isso? Não, sim, o vestiário é bastante restrito, né? Porque antes dos jogos, cada jogador tem a sua mania que a gente não gosta de divulgar, né? E às vezes no intervalo do jogo, se está perdendo o jogo, o momento é outro, né? Para dar aquele incentivo para retornar ao segundo tempo e para vencer. E às vezes não acontece, quando acaba o jogo, o vestiário é um tumulto, né? Então, por isso que é bem restrito à imprensa, porque às vezes sai coisa, mas é coisa do dia a dia do atleta profissional. Ali discute, se fala e se olha meio torto, mas acaba o jogo, dali 2 horas, já assimilou e já tem que pensar no dia seguinte. Bolinha, falando nisso, você que vivenciou isso tantas e tantas vezes,
Claro que para o lado positivo a gente vai citar nomes, para o lado negativo não. Falando de vestiário, de técnico, com quem que você trabalhou que era aquele técnico bom de vestiário? Que no intervalo era capaz de mudar o jogo, que levantava a equipe. Tem algum que te vem à memória logo de imediato assim? Algum técnico? Olha, eu trabalhei com vários lá, né? Então, a tranquilidade, eu tive o privilégio de trabalhar com o Pepe, em 95, campeão da Série B. Depois, Geninho, né? E mais tranquilo, assim, que revirava, assim, taticamente uma partida para retornar para o segundo tempo, não tem igual o senhor Evaristo de Macedo. Gabriel? Falando em técnico, a gente viu recentemente uma criação de um ídolo que é o Thiago Nunes no Atlético, ganhando a Sul-Americana, ganhando a Copa do Brasil. E a saída dele para o Corinthians foi meio tumultuada, porque se esperava que ele renovasse mais um tempo com o Atlético. Agora a gente vê o Atlético saindo de um título de Copa do Brasil para uma crise técnica. Passa pela saída do Thiago Nunes ou é mais a questão de jogadores? Tem alguma outra coisa envolvida? Porque saiu também o Bambu, saiu o Bruno Guimarães, saiu o Rony. Como tu explicaria, tu que vivenciou essas duas fases? Sim, o Thiago fez um grande trabalho, né? Desde as categorias, depois campeão sub-23, onde ele passou para o departamento profissional. O grupo comprou a ideia, né? Então ele foi tendo suas vitórias, né? E a reformulação, ela é grande, né? Então, devido após a Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, houve uma demanda grande de jogadores vendidos, transferidos, né? Então, até que encaixa outro jogador naquele perfil, às vezes as vitórias não vêm e a paciência esgota, né? Porque um clube grande não pode perder 3 jogos em seguida. Dali para frente, aí a coisa já começa a ter várias divergências, né? E o futebol é assim. Se não vem o resultado, nada serve, né? Os únicos que ficam assim tranquilo em certos momentos após a derrota é só o massagista e o roupeiro, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho independente do resultado. Bolinha, me tira uma dúvida, por gentileza. Quem foi o jogador nesse tempo todo que você trabalhou com ele no Atlético Paranaense, ouviu jogar, né, em um time adversário, aquele cara que mais te impressionou? Você fala assim, nossa, esse cara é diferenciado demais. Eu imagino que você já jogou contra e a favor também, junto com cada craque. Quem são, para não citar só um, para não ser injusto, tem um top 3 que você viu ali da beira do gramado e te impressionou mesmo? Esse cara é diferenciado? Olha, eu conheci vários, né? Tive esse privilégio, né? Mas citando o meia esquerda, o João Antônio, hoje trabalha no Grêmio, o Gustavo Matossos, né? Que para mim foi um craque, né? Que eu vi jogar e trabalhamos junto, né? Indiscutivelmente, né? Tem Oséias e Paulo Rink, e depois, mais para frente, Kleber e Alex Mineiro, né? São pessoas diferenciadas dentro das 4 linhas. E do adversário? Já jogou, por exemplo, acredito que tenha jogado contra Ronaldinho Gaúcho, contra Ronaldo Fenômeno. Os caras dentro de campo também impressionam como nos impressionam, assim, impressionavam, né, pela TV? Olha, o Ronaldo Fenômeno eu não cheguei a trabalhar jogos contra, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho, sim, né? E um lançamento bom, né? Que eu vi, que na Vila Belmiro, de pertinho, foi num jogo contra nós, a estreia do Neymar. Ali já viu que ele tinha essa grande diferença que ia ser chegar num nível alto. Sobre jogadores ainda, tu falou agora que tu viu a estreia do Neymar, tu viu a estreia do... Tu viu o Ronaldinho em campo, e eu gostaria de saber qual o jogador que mais criou um laço no vestiário nesse tempo todo. Tem algum jogador que tu chama de amigo ainda, mesmo que tenha saído do clube? Ah, indiscutivelmente, né? Todos, né? Mas, assim, um que sempre tá me ligando, né? Não me larga, né? Que sempre manda mensagem. Hoje ele tá fora do Brasil, tá na Arábia, é o Marcelo Cirino, né? E hoje lá no Atlético Paranaense, os que mais a gente
dia a dia mantém contato, tem o Santos goleiro e o Thiago Heleno. Ô Bolinha, tem uma questão curiosa aqui, rapaz, que eu já morei próximo aí à sua família aí na Vila Mendes, né, na rua aí do Tiro de Guerra, e eu sempre via, né, o Matheus, os amigos dele, com muita camisa de clube. Então, sempre a fonte quem era? O Bolinha. Seu Messias, inclusive, me presenteou um ano passado, uma camisa que o senhor mandou do Botafogo. Seu Messias, que é um grande telespectador, um amigo aqui nosso do Ataque da Rede Mais, camisa do Botafogo que o Bolinha mandou. Você tem noção de quantas camisas você já presenteou as pessoas? Quantos pedidos você recebeu de camisa de time? Pedidos imensos, né? Se fosse contar, acho que não cabia numa Scania, né? Mas assim, sem que a gente possa, né? A gente consegue, né? Porque hoje em dia é muito difícil pelos patrocinadores, né? Acaba o jogo, eles têm direito a uma camisa, às vezes tem um familiar para ceder, né? Mas quando a gente tem condições, a gente consegue, sim. Bolinha, agora vamos entrar, né? Tem tantas conquistas suas no Atlético Paranaense, mas tem momentos difíceis também, não só dentro de campo, mas extracampo. Quando você teve seu problema de saúde, que também foi recente, como é que foi? O clube, de fato, te abraçou, né, como um integrante fundamental, te abraçou como um filho e te deu apoio? Isso você guarda com muito carinho. Conta um pouquinho dessa história para a gente, por gentileza. Olha, foi uma situação difícil, né? Mas não só a diretoria, os funcionários, a torcida, os fanáticos, a ultras, né? E até mesmo as torcidas adversárias abraçaram, né? Mas o apoio foi imenso, né? Devido a isso, é por isso que eu estou aqui nesse momento, né? Porque a diretoria, no momento, não mediu esforços, né? Utilizando os aparelhos de alta tecnologia, né? Então foi uma situação que só assim para que saia dessa situação, porque eles abraçaram mesmo e eu nem sei como agradecer isso, o apoio que eles me deram, tanto para mim como para minha família. Bolinha, tu falou agora sobre a torcida, sobre a força que eles te deram neste momento. Eu queria te perguntar como foi para ti quando tu entra na arena e a torcida toda tá lá, Bolinha, Bolinha. Como é se sentir um ídolo de uma nação tão grande quanto a do Furacão? Olha, é uma alegria imensa, né? Te enche de alegria, de forças para trabalhar, né? Mas é uma satisfação imensa, né? Porque tem jogadores de nível, jogadores de qualidade, jogadores tecnicamente acima da média, né? E a gente lembrado sempre, sempre, sempre. Então aquilo eu só olhava para cima e agradecia, né? Porque é uma coisa fora do comum. Bolinha, maior derrota sua dentro de campo e maior vitória sua dentro de campo com o Atlético Paranaense? A derrota triste, né? Que foi aquele 5-2 que nós tomamos no domingo de Páscoa, né? De 95, no Couto Pereira, do Curitiba, né? Que durante o jogo a torcida, como era domingo de Páscoa, gritava chocolate amargo, né? E a grande vitória tem várias, né? Tem várias. Mas a que deu mais assim, uma satisfação que fez a transformação de 95, o título de 98, que fazia 10 anos que não era campeão estadual, né? Que dali para frente foi a estrutura total para o que o Atlético Paranaense é a potência que é hoje. Agora, por falar nas conquistas, essa recente da Copa do Brasil de 2019, inclusive contra o Inter do Gabriel, que escreve para a revista Colorada. Gabriel certamente, Bolinha, não ficou feliz naquela noite com a sua alegria, não com a sua alegria, mas com o título do Furacão. Como é que foi? No meio do caminho, vocês foram ganhando confiança. Qual foi o momento que o elenco sentiu aqui? Esse ano é nosso, nós vamos levar esse caneco. Olha, o Atlético Paranaense ele tem uma vantagem muito grande, sabe? Essas competições de mata-mata, lá sempre foi abraçada com força total, né? E às vezes uma palavra de um jogador, às vezes ele te dá força, né? Então, igual o Guerreiro falou, ele desprezou a vitória nossa dentro da arena
Ele só disse, lá nós ganhamos, né? Então aquilo foi gravado e foi colocado dentro do vestiário no Beira-Rio. Então aquilo, quando vem do aquecimento, todos ouvindo aquelas palavras, aquilo dá mais força, né? E aí foi uma noite brilhante, né? Brilhante de todos, né? E até aquele gol magnífico, que ganhou uma placa imensa do Marcelo Cirino. Eu ia te perguntar justamente isso, Bolinha, sobre a semana pré-decisão. Vocês tinham ganhado, o Atlético Paranaense tinham ganhado o primeiro jogo na Arena e tinha uma semana inteira até o jogo do Beira-Rio. E eu lembro que eu fiz a cobertura desse jogo também, e durante toda a semana, toda a imprensa gaúcha bateu na tecla de que era possível virar, que em casa resolvia, como foi a frase do Guerreiro. E surgiram vários boatos, até parece que postaram algumas fotos dentro do vestiário do Beira-Rio, quando o Atlético estava lá, com manchetes das reportagens do Grande Sul, dizendo, o Inter tem toda a condição de virar, 1-0 saiu barato, o título é do Inter. Aconteceu isso mesmo? O Atlético Paranaense colocou realmente os recortes das manchetes no vestiário? Não, os recortes não. Isso não foi colocado, né? Isso só faz internamente dentro da concentração, né? A única coisa que foi colocada, colocou a nossa bandeira, que isso é normal, né? E no momento ali, na véspera, quando nós chegamos em Porto Alegre, choveu muito, né? Inclusive, na véspera do jogo, eu fiquei dentro do lindo Beira-Rio, né? Desde as 4 da tarde até 8 da noite, porque chovia muito. A gente ia fazer o treinamento tá pronto, né? E aí saiu só que o Inter já tinha feito posters, né? De campeão e já tinha feito ingressos, né? Então aí isso mexe. Isso não é só com a gente, não. Tudo quanto é local, tudo qualquer decisão, qualquer palavrinha dá uma motivação muito grande. Bolinha, ainda falando essa questão de bastidores, né? Tinha algum jogador enjoado que exigia muita coisa? Não precisa citar nome, não, viu? Não precisa citar nome para você não se comprometer. Mas tinha aquele marrento mais difícil de lidar? Acredito que sim. Mas ao longo desses anos todos, algum marcou você? Era aquele mala? Ou você não teve esse desprazer? Não. O jogador antes do jogo, ele gosta de chegar da concentração e tá tudo ali as coisas que ele utiliza e gosta, que ele se senta bem dentro do gramado. Então não é assim uma coisa de marrento, sabe? Você colocando ali tudo certinho, eles não te enchem o saco. Os atletas são completamente muito, muito dedicados e competentes e eles te respeitam muito, tanto eu como o menino que está no momento, que é o roupeiro. Ô Bolinha, você, né, chegou lá com o Atlético ainda na Série B do Brasileiro. Eu me lembro bem, se eu tiver errado, você pode. Aliás, me fugiu o nome do antigo estádio. Joaquim Américo. Isso, Joaquim Américo, Vila Capanema. Vila Capanema é do Paraná. Do Paraná, isso. E você acompanhou todo esse processo, né, do Atlético Paranaense de passar de um clube local, estadual, para tornar essa potência que é hoje, tanto em títulos recentes quanto em estrutura. Como é que foi esse processo? Vocês acreditavam que chegaria a esse nível um dia? Trabalharam muito para isso? Como é que aconteceu? Olha, aconteceu assim, quando nós perdemos esse jogo, né? A gente não conhecia a pessoa do senhor Mário Celso Petralha. Aí chegamos ao título da Série B. Quando iniciamos o Paranaense de 96, ele disse numa entrevista que aquele não era um estádio próprio pela estrutura que ele se tornaria o Clube Atlético Paranaense, onde ele tinha um projeto de 10 anos de ser campeão brasileiro. E com menos tempo ele foi campeão brasileiro. Jogou essa arena que tinha acabado de inaugurar em 94, e jogou ela no chão e fez uma nova arena. Todo mundo começou a dizer que era o maior quebra-cabeça do Guinness do mundo, né? E em um ano ele deixou uma arena pronta para que acontecessem os jogos do que o projeto estava feito, né? E logo em seguida, com a escolha para a Copa do Mundo, essa arena que tinha feito iniciada
metade de 96 em diante, ela novamente foi o chão, e hoje temos um estádio, né, com capacidade de 52 mil pessoas, e o privilégio de ter um teto retrátil, né, tanto para o calor como para o frio. Bolinha, você conhece todos os estádios, né? Acredito eu, porque roda demais, joga muito dentro e fora do Brasil nas competições, não só sul-americana, né? Mas já jogou em outros continentes também. A Arena da Baixada está entre os tops aí de estádios do mundo. Não estou falando comparando aos grandes estádios europeus ou do Japão, onde tem muita tecnologia, muita facilidade, ou se até nesse sentido dá para comparar. É outro nível mesmo, Bolinha? Sim, a Arena ela tem um compartimento que a estrutura dela, né, é excepcional, né? Mas nós temos vários estádios no Brasil, vários que é maravilhoso. Eu fico muito feliz de ter de falar com o menino aí que o Beira-Rio e o Olímpico são exemplos, né? A estrutura dos dois estádios do Sul é magnífica, né? Como tem a Arena Pantanal e a Arena lá de Cuiabá também, são excepcionais, né? E a Arena agora que está se tornando, está se terminando, né? Que é a Arena lá, Fonte Nova, que é uma coisa histórica dentro do futebol brasileiro. Agora, fora do Brasil, apesar de ser antigo, mas o Monumental de Nunes do Rio é uma coisa que te deixa de queixo caído também. Não tem como mudar porque é no centro de Buenos Aires, né? Mas a estrutura deles é fantástica. Bolinha, o Atlético jogou contra grandes adversários. Boca Juniors, tu falou agora do Monumental também. Eu queria saber de ti qual que é a principal torcida assim, que mais infernizou a tua vida e a torcida na arena também faz a diferença? É aquela questão de decidir bem, dar um ânimo para o jogador dentro da arena e fora de casa, qual que é o principal adversário assim, de torcida? O principal é porque é o rival, né? A torcida do Coritiba é a que mais nos incomoda, né? E vice-versa, né? Mas é um momento gostoso, desde que não te agride, tudo passa, né? É aquele momento. Eles ficavam mexendo demais, porque o massagista normalmente fica ali perto, né, Bolinha? Jogava Com as certeza. coisas, água, ficava xingando, vai lá, corre lá, como é que era esse dia a dia aí? Imagino eu nos estádios menores, mais antigos, quando só tinha aquele alambrado, igual antigamente na Rua Paraná, no Flamenguinho aqui em Varginha. É complicado, né? A torcida te xinga e tal. Nós passamos também um perrengue também que ficou marcado, né? Além de nós perder o jogo, nós ainda apanhamos ainda. Foi contra o Emelec, lá em Guayaquil, no Equador. Lá foi feia a coisa, né? O jogo foi às 7, só saímos do estádio, era 4 horas da manhã de quarta-feira. Que maratona, hein? Que maratona sofrível essa aí de perder o jogo, ainda apanhar. Pelo menos o futebol, Bolinha, você pode dizer muito bem isso também, principalmente no que diz respeito à disputa da Libertadores, falava-se muito em virilidade, mas não. Antes os times de fora paravam muito os times brasileiros, era na base da covardia mesmo, da agressão. Hoje, com recurso, né, tecnologia, mais punição, hoje isso mudou, mas era escancarada a falta de controle da Conmebol sobre os clubes nessas competições, não era? Sim, ela não tinha. Nós brasileiros era em segundo plano, né? Mas desses jogos da Libertadores aí, o único que foi triste mesmo, só foi esse lá de contra o Emelec, né? Agora, na Sul-Americana você encontra estádios melhores, né? Tipo lá, eu tive o privilégio de contra o Chivas, né? Em Guadalajara, no México. Foi uma coisa que você lembra até da Copa de 70, né? Então é muito lindo você estar nesse momento e conviver aquele momento lá contra o Chivas, né? E lá dentro você não escutava nada, com 106 mil pessoas, você falava a 1 metro de distância, quase não dava para ouvir, porque o estádio lá é bem próximo. Nessa pandemia, Bolinha, quanto que vocês dentro de campo sentem, sofrem essa nova realidade sem torcida? Perde muito a graça do espetáculo ou lá dentro vocês estão concentrados e não faz tanta diferença assim? Não, faz muita diferença sem a torcida, né? Porque
aquele incentivo de dentro, de fora para dentro é muito importante. E hoje você vê nas transmissões, você escuta tudo, né? Antes você não escutava nada. Então, sem a torcida é muito difícil. O torcedor faz falta nos estádios. Sim. Sobre ainda essa questão da pandemia, o calendário louco que a gente está vivendo, tu que cuidou muito tempo dos músculos dos atletas, os jogos em sequência, agora a gente está jogando, o Flamengo jogou, por exemplo, jogos em 2 dias seguidos. Atrapalha realmente essa questão? Precisa poupar? Sim, a parte física ela é mexida, né? Porque tem tipos de jogadores de meio campo, ele chega a correr de 11 a 12, até mais quilômetros por partida, né? Então, no outro dia, ele está completamente fadigado, né? E não dá tempo. Quando se joga dali 48 horas, no dia do jogo ainda vem aquele reflexo do jogo anterior, porque a fadiga é muito grande, né? E aí é onde entra muitas coisas, né? Nutrição, alimentação, medicamento, né? E o mais importante tem que ter é o sono. O descanso é fundamental. Dentro disso ainda, Bolinha, como que você avalia a correria que é do futebol hoje, né? Os extremos, principalmente, os atacantes têm que voltar para marcar a lateral. Isso lá atrás, eu me lembro quando eu era criança, quando você chegou no Atlético Paranaense, quando você começou na Caldense, isso era muito diferente. A gente tinha aquela figura dos pontas que só atacavam, né? Os laterais que não subiam tanto. Como que você vê essa diferença hoje, esse abismo de realidade, principalmente a evolução física do futebol, ao longo desses 27 anos que você trabalhou no Furacão? Mudou muito, né? A fisiologia veio para completar isso que a gente via antigamente, porque antes cada um cuidava do seu setor. Hoje em dia, dentro do jogo, todos atacam e todos marcam. Então, o desgaste é praticamente dobrado. Então, o clube que tem estrutura já consegue recuperar o jogador mais rápido, né? E sem contar que o que mais ajuda são as banheiras de gelo, né? Que acaba o jogo, cada um fica 10 minutos dentro do gelo. Então, aí ali faz a vasoconstrição para que as contusões diminuem o avanço. Agradeço a você que está nos acompanhando aqui no Conexão Mais Lives, né? Lembrando que hoje eu converso com o senhor Edmilson, mais o popular, conhecido, reconhecido Bolinha, que se aposentou depois de 27 anos, né? Atuando no Atlético Paranaense como massagista, como gestor também de toda essa parte da logística das categorias de base, mais recentemente, e está com a gente também o estudante de jornalismo, ele que trabalha, escreve para a revista Colorada, o Renan Lemos. Está acabando já, daqui a pouquinho a gente encerra, até para liberá-los. Mas, o Bolinha, quero entrar numa outra questão aqui. O jogador de futebol, ele tem aquele sonho, né, de defender a seleção brasileira. Hoje isso aí está um pouquinho deturpado. Hoje o jogador pensa mais em ir para a Europa do que defender a seleção brasileira. Como é que é para o massagista, para o pessoal da comissão técnica? Tem esse sonho também? Existe essa possibilidade? Já aconteceu algo de pintar algum convite para você? Não? Como é que é isso para quem está na comissão técnica, que não é o jogador? Olha, para os jogadores se torna mais fácil, né? E hoje em dia o jogador que vai para a Europa, ele tem mais possibilidade de retornar à seleção brasileira. Agora, nós, membros de comissões técnicas, só vai ter oportunidade se o técnico que você já trabalhou ou está trabalhando no momento é convocado para a seleção brasileira, ele possa te indicar. Mas devido hoje em dia, eu não restrito em falar que existe um pouco de barrismo nesse sentido aí de comissões técnicas, porque tem vários amigos, vários profissionais da área que têm condições de estar lá, né? Como exemplo, que é um pai para nós dentro da massagem, que é o Belmiro do Clube Atlético Mineiro, tem 50 anos de Clube Atlético Mineiro e nunca foi lembrado nem para fazer um amistoso de seleção brasileira. Então, muitos a gente não pensa nisso. Deixa a água rolar para lá. Bolinha, tu que viveu com tantos esquadrões campeões no Atlético Paranaense, se tu pudesse escolher só um, qual seria? O da Copa do Brasil, o lá de 98, o do Brasileirão? Olha, se fosse para escolher um que fez igual aos outros, né? Ou até mais, mas um que fez a diferença no momento, né? A gente não tem que deixar de dizer nosso querido Alex Mineiro. Bolinha, daqui a pouquinho a gente encerra, né? Então,
Entrando na reta final aí do nosso bate-papo, mas é muito assunto, é muita curiosidade, né? Quando você anunciou a aposentadoria, como é que foi a repercussão lá em Curitiba? Olha, ficou bem restrita, né? Porque a equipe estava fora, né, para fazer o jogo lá em Montevidéu, e eu comuniquei só o presidente, Mário Celso Petralha, e o senhor diretor-geral administrativo, que é o senhor Márcio Lara. Então ficou expedido para anunciar nada, que eles iam fazer todo o protocolo, e então aí depois que seria definido, aí que eles iam soltar esse vídeo que você iniciou o seu programa hoje. Qual vai ser a coisa que tu vai sentir mais falta? As viagens, o vestiário, a convivência com os atletas? Porque quando o jogador para, diz que sente falta das viagens. E o massagista? Pega tudo, né? Mas principalmente a gente sente falta do ambiente, né? Porque o ambiente do dia a dia é muito intenso e é gostoso de conviver aquele momento, né? Porque cada um ali dentro do vestiário, antes do treinamento, cada um tem um pensamento, né? Então ali aquela convivência a gente pode sentir falta sim. Agora, em torno das viagens, é uma coisa que muita gente não tem condições de ir como eu, aonde eu já tive condições de ir, né? Eu, como dizer, o ano passado eu cheguei até o ponto de conhecer o Japão na Copa Sul, onde fomos campeões. Então, o privilégio das viagens que te ensina muita cultura, muito saber das pessoas, né? Como se é um lado de lá, como é o lado de cá. Então, as viagens faz falta sim, porque pelo que você ganha de conhecimento. Bolinha, lá no vídeo produzido pelo Atlético Paranaense, você já destacou, né? Fiquei muito tempo sem ir numa festa de um irmão, num casamento, tô longe da mãe. Como é que tá desde esse período que chegou aqui? Voltou para Varginha, tá tranquilo? Tá gostando dessa nova rotina? Tá matando a saudade da turma? Ah, com certeza, né? Nós somos uma família grande, né? De irmãos, de primos, sobrinhos, tios, né? Tias. Então, cada dia vem um e a gente vai se convivendo, vai se retornando à vida familiar, graças a Deus. Ô, Bolinha, tu me falou do Mineiro, né? O jogador que tu escolhia. Mas se tu fosse escolher um plantel inteiro, qual tu escolheria? De todos que tu já pegou? Olha, se fosse só um, seria muito difícil, né? Mas eu fico ainda com o plantel de 98. Então, Gabriel, já prepara para você fazer a última pergunta aí para o Bolinha, que agora, Bolinha, eu vou pedir para você mandar uma mensagem para o torcedor do Atlético Paranaense, né? Naquele vídeo você ficou emocionado com as suas homenagens, muito justas, aliás, e agora eu peço para que você mande uma mensagem para o torcedor do Atlético Paranaense. Você disse que o anúncio da sua aposentadoria até foi um pedido, né, para que fosse mais restrito. Tenho certeza que muita gente queria te dar um abraço, despedir de você, né, nessa vinda para Varginha. Agora, então, mande uma mensagem aí para o torcedor do Furacão. Olha, a torcida atleticana, a torcida Furacão, a torcida, os fanáticos, outras, a palavra agradecimento e respeito, se fosse escrever, tinha que dar volta mais aí de 30, 40 quilômetros, né? Só escrevendo respeito e agradecimento. Então, a gente continua torcendo, continua feliz, né? E que as vitórias voltem a surgir no Furacão, porque é um time que precisa de vitórias. Bolinha, de Varginha a Curitiba é uma estrada longa. Acredito que tu não cresceu como torcedor do Atlético. Hoje tu decidiria torcedor do Atlético? Hoje os teus domingos, agora aposentado, vão ser olhando o Furacão na TV, torcendo como um louco? Olha, torcer a gente torce para todos, né? Porque quem vive futebol gosta de ver um futebol bonito, limpo, né? Sem violência, né? Mas com certeza, irei continuar torcendo para o Atlético, sim, nos jogos, tanto às quartas como nos domingos, sábados. Estarei na televisão, porque a amizade que eu deixei lá, ela é imensa. Então, o carinho deles também e o meu carinho com eles é da mesma forma. Curiosamente, você torcia por quem quando era criança, Bolinha? Tem algum problema em revelar ou não? Não tem. Quando garoto aqui em Minas,
Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio. Ó, 3 times, até o Grêmio. Ô, Gaúcho, eu chamo o Gabriel de Gaúcho, viu, Bolinha? Então, não deu para você, não, porque além de ter ganho do seu Inter dentro do Beira-Rio na Copa do Brasil no ano passado, o Bolinha ainda torcia para o Grêmio, então... Vai explicar a motivação extra no passado. Com certeza. Então, primeiro, o Gabriel, quero agradecer a sua participação aqui conosco, ajudou bastante na nossa Conexão Mais Lives. Muito obrigado e sempre que possível volte a participar conosco, tá bom? Eu que agradeço o convite, Marco, agradeço Bolinha também, muito bom bate-papo. Obrigado. Valeu, brigadão. Bolinha, mais uma vez te agradeço, né? Você já esteve aqui no estúdio com a gente, uma vez no programa Ataque. Rendeu muito assunto na cidade isso, as pessoas paravam. Nossa, que legal você reconhecer um cara que é da nossa cidade, né? Da nossa região. E agora, por conta dessa pandemia, a gente tem que fazer essa entrevista virtual, mas a resenha foi boa. Muito obrigado, sucesso ao lado da família e estamos aqui. Sempre que quiser bater um papo, tiver alguma informação legal, na Rede Mais você está em casa. Obrigado, viu? Tá bom, eu agradeço a vocês pela oportunidade e agradecer ao Matheus, o Everton, meus primos, né? E meu tio Messias, né? Que é fanático por vocês, né? E eu tenho certeza que hoje à noite ele vai estar coladinho também assistindo a transmissão. Beleza, obrigado, viu, Matheus? Obrigado, Everton. Obrigado, seu Messias. O nosso Botafogo, ele vai... Valeu, um abraço lá pro Everton. O nosso Botafogo vai melhorar, viu, seu Messias? Quem sabe? Então, agradeço a você também que nos acompanhou nesse Conexão Mais Live de hoje. Muito legal a sua participação. Agradeço muito, né? E é claro, com um personagem desse, com tanta história para contar no futebol brasileiro, acredito que você tenha aproveitado bastante. Faço o convite também que, assim que acabar a entrevista, a nossa live fica disponível no formato no YouTube, no Facebook, além disso, no formato podcast. Grande abraço para você. Na semana que vem nós voltamos com mais um Conexão Mais Lives. Hoje eu estive com o Bolinha, que se aposentou recentemente depois de 27 anos do Furacão Atlético Paranaense, e contei também com a ajuda, com a participação do estudante de jornalismo e, como eu digo, redator, né, para usar o termo correto, repórter da revista Colorada do Internacional de Porto Alegre, o Gabriel Lemos. Grande abraço, voltamos em breve com mais um Conexão Mais Lives. Boa noite.